Nós vamos considerar a primeira leitura, a história de José. A história de José é todo um vai e vem, é um emaranhado de acontecimentos das quais temos que tirar muitas lições, bem como do Evangelho, muitos ensinamentos. Sobretudo vamos tirar dois que no final vamos concluir a homilia, se Deus quiser, daqui a pouquinho. A primeira coisa que eu queria dizer é isso: José, ele foi vendido a escravos, a comerciantes do Egito, que estavam passando pela terra onde eles estavam em Canaã. Foi vendido lá como escravo pelos próprios irmãos, e os irmãos venderam por inveja. Primeiro ensinamento então, cuidado com a inveja. Eu sei que aqui, nessa paróquia, nesse cerco, não tem inveja, graças a Deus. A inveja passou aí na avenida, foi embora, entendeu? Não tem inveja. E se tiver, sinal da cruz, procure espantar, né? Porque a inveja é muito perigosa. Olha que grau ela chegou. Ela chegou tão profunda que não foi inimigo de José. Os irmãos dele o venderam a comerciantes do Egito por inveja dele, por inveja do próprio irmão. Eu só queria chamar a atenção para essa primeira lição. A inveja, se nós não afastarmos quando ela nos tentar, pode chegar a um grau tão grande de querer matar como queriam, depois mudaram de ideia, vender o irmão. Então nós devemos pedir a Deus a graça de, sempre que vier uma tentação de inveja, ela vem, de nós afastarmos, não consentirmos. É o primeiro ensinamento, porque eles se levaram pela inveja, venderam o próprio irmão José para comerciantes no Egito. Uma tragédia. Lá foi ele para o Egito. Então, essa é uma lição que podemos tirar. Tomar muito cuidado com a inveja. E o que é inveja? É uma tristeza pelo bem do outro. Pelo bem do outro. Ou então uma alegria pela desgraça alheia. Pelo amor de Deus. Isso é inveja. Então, o irmão era mais do que eles, porque Deus deu uns certos dons para o irmão José e para eles deu outros. Então, muito cuidado. Se a gente vê alguém, estou vendo aqui os músicos, né, me olhando, desapareceram aí, mas estava aqui as moças que cantam também, né? Santo Agostinho dizia que qui canta bisora, quem canta reza duas vezes. Quem canta reza duas vezes. Então, de repente alguém tem uma voz melhor do que a minha? Tem. E pode vir uma tentação. Eu devo pedir a Deus que Ele faça bom uso, ou que ela faça bom uso, né? Eu usarei o que Deus me deu. Então, a primeira lição é essa. A segunda: Deus tira sempre do mal um bem. Deus sempre tira do mal um bem. Ele é vendido para o Egito. Que maldade! Vai parar e lá ele é vendido para um outro senhor que o compra, né? E toda essa história nós vamos ver no final. Vai faltar pão no Egito inteiro, vai faltar trigo, vai ter uma carestia no mundo todo. E porque esse homem chamado José, que é levado para lá, e ele, depois de passar por todo um drama, se torna o segundo homem do Egito. O segundo homem organizou tão abençoadamente por Deus, que ficou o Egito inteiro sendo o celeiro do mundo. Todo mundo ia lá, até os irmãos dele. Então, os próprios irmãos tiveram comida, porque ele que foi vendido por inveja pelos irmãos, vai parar o segundo homem do faraó do Egito. Então veja como é que Deus sempre tira do mal um bem, para cumprir os planos que Ele tem. Na nossa vida individual, quando acontece alguma coisa, por essa eu não esperava, meu Deus, essa não, calma. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Está lá em São Mateus mesmo, aí no capítulo 10, 30, está: quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Por que eu quebrei essa perna agora? Calma, vamos engessar, toma cuidado. Graças a Deus não foram duas. Quebrei as duas pernas, graças a Deus não foi a coluna. Temos que saber que Deus permite por alguma razão. Nada acontece por acaso. E Deus tira, Ele tem planos altíssimos. Então, quando acontecer uma adversidade na nossa vida, calma, Deus vai tirar um bem daí. Guardem isso. Olha a volta que vai dar a vida desse homem, para depois não morrer ninguém de fome. Ele aceitou isso que Deus permitiu para ele. Quanta coisa aconteceu para José.
Então na nossa vida pode acontecer coisas que a gente, não, meu Deus, isso eu não esperava. Calma, Deus nunca permite uma prova maior do que nós aguentamos, mas nos ajuda a tirar proveito das provas que passamos. Segunda lição. Terceira lição, e vamos passar já para o Evangelho, né? Nós temos o propósito de ser, temos o propósito de ser rápidos. Está muito difícil? Tiramos já duas lições. A primeira, cuidado com a inveja. Segundo, por mais que aconteça coisa que não entendamos, Deus tem seus planos e Ele vai guiando nossos passos. Tudo que acontece conosco tem uma razão de ser. Por que somos nós aqui em Franco da Rocha, que estamos agora aqui nesse cerco de Jericó sentados aqui nesse momento? Por que somos nós? Podiam estar outras pessoas aqui, mas Deus dispôs que fomos nós. Há alguma intenção. Há alguma intenção, porque somos nós que estamos aqui nos querendo bem, participando da celebração. Qual a intenção? Não sabemos. Ele quis que fôssemos nós. E estamos aqui amando a Ele e amando a nós, um ao outro também, querendo bem. Tudo tem uma razão de ser. Por que estamos aqui? Um dia saberemos. Um dia saberemos. Tem uma razão muito alta que nós devemos tirar daqui. Terceiro, quando nós chegamos aqui, o que aconteceu na leitura de hoje? Vamos tirar a última lição aqui dessa leitura. Ele perdoou os irmãos, e porque perdoou os irmãos foram no Egito, não sabiam que ele era o homem que ia dar o trigo. Ele faz toda uma coisa, etc. Até que, lendo na Bíblia, nós vimos que ele perdoou os irmãos e manda buscar o pai que ainda está vivo. Quando o pai chega, se dá o que acontece hoje, né? Tão lindíssimo acontece hoje, né? Olha o que acontece, né? E chegaram à terra de Gesem, como leu a jovem aqui. José mandou treinar seu carro e subiu a Gesem em encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. É que o pai pensava que ele já tinha morrido, e ele pensava que o pai já tinha morrido, se encontraram depois de anos. Imagina que cena cheia de sentimento paterno e filial de quem se quer bem, se abraçando os dois. Israel, que é Jacó, disse a José: agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Então ele está contentíssimo, porque viu o filho viu o pai. Essa maravilha aconteceu porque ele perdoou os irmãos. Perdoou os irmãos. E diz para trazerem o pai. Ele perdoou os irmãos. O perdão é uma maravilha. José aqui, ele é a prefigura de nosso Jesus Cristo. Porque houve um perdão, o filho encontra-se com o pai. Porque um outro, chamado nosso Senhor Jesus Cristo, conseguiu perdoar a humanidade inteira, conseguiu perdão diante do Pai eterno. Para todos nós encontramos o Pai. Podemos ir para o céu, encontrar o Pai na casa do Pai eterno. Então José é a prefigura de Jesus, que perdoa o mundo, consegue o perdão para nós irmos até o Pai. O perdão conserta tudo. Eu me lembro atendendo confissão lá onde estamos, como estão os dois padres aí fora, se não me engano mais, num genuflexório móvel, um rapaz confessou-se, e quando o padre absolveu ele, nós estávamos no outro confessionário, o padre absolveu o jovem. Quando o padre o absolveu, ele saiu, levantou-se do confessionário, estava de joelho, estava tão contente com o perdão que fez assim. Ele levantou as mãos para o céu e soltava beijos a Deus, porque ele estava leve. O perdão conserta tudo. Quando ele foi absolvido, nossa, meu Deus, ele perdeu o rumo de alegria, né? Porque dormiu no melhor travesseiro aquela noite. O melhor travesseiro é uma consciência tranquila, né? Então é muito bonito, o perdão conserta tudo. Santo Agostinho dizia que as palavras que o padre pronuncia na absolvição, as palavras são: eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Santo Agostinho dizia que essas palavras realizam um prodígio maior do que a criação do universo.
Olha o que acontece nos padres que estão absolvendo aí fora, os padres que absolveram durante esse cerco de Jericó, que uma das coisas que tem no cerco é confissão todas as noites. O prodígio que elas realizam é maior do que a criação do universo. Quem diz isso é o doutor Santo Agostinho. Santo Agostinho. O prodígio, então, o perdão traz consequências extraordinárias, não fazemos ideia, né? Foi esse rapaz, né? Me lembro uma outra, estava atendendo numa igreja também, assim do lado do altar, o outro padre aqui e um no confessionário. Um pároco pediu para nós ajudarmos a confissão lá no Butantã, em São Paulo. Era para confessar de manhã 156 pessoas. Nós estávamos em 3, 52 para cada um. Chegamos às 8 da manhã, quando me disseram que eu tinha que confessar 52, eu me lembrei do Salmo 117. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. 52 pessoas. Sentamos às 8 da manhã e fomos até acabar. Então é muito interessante. A gente sempre atende em confissões. Teve um caso de um menino que confessou com um dos padres e saiu gritando depois da confissão no meio da igreja: estou leve, 9 anos. Ou seja, quanta coisa o perdão produz. Está bem claro isso? Foi essa maravilha da cena aqui. Gostei do sim, viu? Está bem claro isso? Então, perdoem quando vos pedirem perdão, e se precisarem também peçam perdão. A gente tem que estar disposto a perdoar os outros e também a pedir perdão, porque Deus está sempre disposto a nos perdoar, sempre. Ai, padre, eu apontei uma... Está arrependido? Estou. Está disposto a não fazer mais? Estou. Vai tomar as providências? Rezo de contrição, vou lhe absolver e Deus vai esquecer. Às vezes chegam pessoas e falam: padre, eu quero contar um pecado lá do passado que eu já contei, né? Eu já contei, mas me faz bem contar. Fala: não quero ouvir. Não, mas eu quero contar que me faz bem, mas para mim não faz bem ouvir, porque se um padre já absolveu, não quero ouvir. Não, padre, aquelas feridas que já estão sequinhas, a pessoa que mexer, você já confessou? E esquece, gente, esquece. Está claro? Porque o perdão já pagou e Deus esquece quando se absolve. Então, peçam perdão e também perdoem. E peçam a Deus, se tiverem necessidade de cometer um pecado grave, reze um ato de contrição, procure um sacerdote e absolvido, não pensa mais e toca a vida na paz de Deus. Está bem claro isso? Então, quando tiverem necessidade de cometer um pecado grave, não fujam de Deus, fujam para Deus, que tudo tem conserto. Nosso Senhor descansa perdoando, tenho certeza disso. Nosso Senhor descansa perdoando. Peçamos perdão, seremos sempre perdoados. Às vezes a pessoa chega e diz: ai, padre, eu estou com um papelzinho amarelo, são os mesmos pecados. Já está até com poeira, nem preciso escrever mais, são os mesmos. Calma, está arrependido? Mas já tentei, vamos tentar. Não desanima, não desanima, que Deus está sempre disposto a perdoar. Então, a terceira lição é o perdão. Não temos inveja, tudo que Deus permite é para o nosso bem, nada é por acaso. O terceiro, peçamos perdão. De acordo com uma palavrinha do Evangelho. Aguento mais um pouquinho? Estou marcando isso, estou gostando do sim. Olha, o Padre Alexandre tem animado os senhores e senhoras, hein? E olha que uma sexta-feira esse sim comoveu aí, eu até fiquei assustado, né? Eu pensei em dizer sim, como que termina logo o Padre. Não, estou até animado a continuar mais meia hora, hein? Já pensou? Não façam isso. Eu estou gostando do público aqui, espero que a recíproca seja verdadeira. Então vimos 3 lições. Vamos pegar o Evangelho, também tirar alguns ensinamentos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo está mandando eles para a missão. Jesus está mandando a eles para missão. Está dizendo que eles vão encontrar dificuldades na missão. Vão ser presos, vão ser perseguidos. Quando houve naquela ocasião que São Mateus escreve, dentro das famílias houve uma divisão por causa de Jesus. Uns aceitavam Jesus, outros não. Então se preparem. Ele prevê as dificuldades, mas ele diz o quê? Que o Espírito os acompanhará. Então eles saem para a missão, ide e evangelizai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Porque eles saíram para a missão, nós estamos aqui em Franco da Rocha celebrando a missa. Se ele não tivesse saído enfrentando governadores, enfrentando risos para espalhar o reino de Deus, não estaríamos nessa missa. Eles saíram.
Eles obedeceram e creram na proteção de Deus, porque nosso Senhor disse para eles isso, que o Espírito falará por vós o que dizer e como dizer, o Espírito Santo vai acompanhá-los. Então, Jesus mandou, Ele é Deus. O Pai Eterno vai mandar o Espírito Santo, acabou. Nós vamos pregar e faremos isso. Sempre que nós confiarmos na proteção de Deus, ela virá. Não se preocupe, aconteça o que acontecer. A questão é ter, já vou dizer a palavrinha para encerrar. Se nós tivermos essa palavra, o resto se conserta. O que aconteceu com os mártires, o que aconteceu com os santos, todos foram auxiliados. José, o pai dele Jacó, os apóstolos que saem agora em missão foram auxiliados pelos anjos. Anjos em ordem de batalha. Os anjos ajudaram José, ajudaram Jacó, ajudaram os apóstolos. Os anjos ajudaram os santos de uma maneira extraordinária. Pega a Santa Cristina, se tem alguma jovem chamada Cristina, tem várias santas Cristinas na igreja. Essa é uma jovem do início da igreja. Ela foi presa porque seguia Nosso Senhor e forçaram a abandonar a igreja. Ela disse não. Então condenaram à morte, levaram num barco, num lago, amarraram uma pedra e jogaram a jovem Cristina na água e foram embora. A Cristina afundou? Não, o anjo da guarda dela apareceu, levou até a margem, tirou a pedra de estoque a vida. O anjo da guarda dela levou sobre as águas. Quando pegaram de novo Santa Cristina e prenderam, você saiu viva da água, então vamos levar para o fogo. Levaram Santa Cristina para um forno, trancaram o forno, 5 dias queimando, abriram, ela estava lá, tudo bem? Quem que entra num forno? Quando uma pizza entra no forno e sai, ela já muda de aspecto. O anjo protegeu a ela. Desceram numa cova cheia de serpentes e víboras venenosas. O anjo da guarda desceu lá e nenhuma cobra tocou nela. Olha o anjo da guarda de Santa Cristina. Meu Deus do céu, como protegeram? Eles protegeram os santos com que iluminação, com que força. A gente pede, protege o corpo. Os santos rezavam para o anjo da guarda das pessoas com as quais eles falavam. Então São Francisco de Sales ia pregar um sermão aqui, por exemplo, ele rezava para o anjo da guarda das pessoas que estão ouvindo. É o que eu estou pedindo para o anjo da guarda das senhoras e dos senhores darem muita paciência. Já estou terminando, aguento mais um pouquinho? São Francisco de Sales rezava, e São Paulo da Cruz também, para o anjo da guarda dos auditórios que eles falavam. Eu estou bem, o anjo da guarda, e esse padre aí, meu anjo da guarda, gostou aqui do povo de Fundo da Rocha, ele está entusiasmado, vai falar, não, eu vou pedir para o meu anjo da guarda também, né? Mas então, está com um problema com o marido, reza para o anjo da guarda do marido. É o que não acontece aqui em Franco da Rocha, graças a Deus. Aqui não tem problemas de briga os casais. O Padre Alexandre não tem esse problema. Mas se está com um problema, reza para o anjo da guarda dele, para o anjo da guarda da esposa. A gente deve rezar para o anjo da guarda do outro, nos ajudar também, para os anjos combinarem. Pois nós temos o quê? Anjos em ordem de... Tinha uma esposa cujo marido todas as terças-feiras resolvia beber demais. Beber é pecado? Não. Ficar bêbado, sim. Ficar bêbado é uma intemperança, é um desequilíbrio, é fazer uma uso da bebida. Agora, se Deus quiser, tomarei o vinho que vai ser transubstanciado no corpo, sangue e alma divindade do nosso Senhor daqui a pouquinho. Não é pecado beber. Pecado é ficar bêbado. Eu tive que atender uma vez um caso que o homem bebia 26 cervejas por dia. Realmente, esse faz parte da Ambev, né? Essas companhias das cervejas. 26, que beber uma cerveja é pecado, 26. Meu Deus, se ligasse aqui a vela perto, pegava fogo, né? A mulher, bem, deixa esse caso. Voltamos aqui, a mulher, um caso real de um anjo. A mulher rezava para o marido. Não, toda terça-feira ele chegava carregado pelos amigos de madrugada, tinha que trabalhar no outro dia, um escândalo, ele estava se acabando. A mulher procurou um padre, e o padre disse: minha senhora, reze para o anjo da guarda do seu marido, para ver se dá um jeito nessa questão aí ele parar com a 51, Capitu, com a tatuzinho, etc. O padre aconselhou para ela: reze para o anjo da guarda do seu marido, né? Não é pecado tomar um pouquinho de pitu, tatuzinho, 50, não é? O pecado é realmente a pessoa. Ela começou a rezar para o anjo da guarda do marido, e o marido começou a chegar toda terça-feira
direto do trabalho para casa, não foi mais. E chegou para um dia, disse: minha querida, me leve no cardiologista, eu estou com um problema de coração. Meu coração está tendo umas dores sempre às terças-feiras, 9h30 da noite. Esse fato é real. Foi um padre português que contou mesmo, aconteceu. Ele falou, sempre dava, na hora que ele ia roubar o coração, e ele vinha para casa, e quando chegava em casa, junto à esposa, o coração melhorava. Então era meio esquisito. O fato é que ele estava rezando para o anjo da guarda dele. Não é interessante rezar para o anjo da guarda do outro? Da professora, não fez um trabalho, reza para o anjo da guarda da professora para ela aceitar bem, dar mais uma prorrogação para amanhã, né? O anjo da guarda do pai, da mãe, quando eu vou pedir uma coisa e o meu boletim está colorido, né? O que não acontece em Franco da Rocha? Franco da Rocha é tudo azul, tudo azul, tudo azul, né? Então, vamos pedir muito aos anjos da guarda. A palavra que eu termino é essa. José teve uma fidelidade com a ajuda dos anjos. Os apóstolos tiveram fidelidade com a ajuda dos anjos. Santa Cristina e os outros santos tiveram fidelidade com a ajuda dos. Nós seremos fiéis com a ajuda dos. Então vamos pedir nessa Santa Missa agora, eu vou colocar a intenção de cada um e de cada uma, para que os senhores e as senhoras sejam muito devotos dos anjos em hora de batalha e sejam fiéis a Deus. Assim como José foi fiel, os apóstolos foram fiéis, em meio às dificuldades do dia a dia, em meio às provações do dia a dia, em meio aos problemas do dia a dia, em meio de qualquer coisa, que Deus nos dê fé e força para sempre seguirmos os caminhos do bem, os caminhos da verdade, não saímos desse caminho. Vou pedir na missa agora para que os anjos consigam, da Rainha dos Anjos, que todos aqui sejam santos e santas. Está bem? Concorda comigo? Porque foi dito aqui, a salvação vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir o seu coração. Nossa! Coloca no Senhor a sua alegria, e Ele dará o que pedir o seu. Então põe a intenção da missa com fé agora, porque São Jerônimo dizia que tudo que se pede na missa, Deus atende. Doutor da igreja, hein? Tudo que se pede na missa, Deus, pode ser que não atenda hoje, nem amanhã, ou pode ser que atenda hoje. Eu estou pedindo uma série de coisas. Tudo que se pede na missa, Deus atende. É São Jerônimo. Então coloque suas intenções sobre tudo que eu vou colocar, que os anjos de hora de batalha protejam cada um e cada uma a vida inteira.